CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Boa noite aos nossos ouvintes. Que Jesus abençoe a nossa noite de estudos. Daremos continuidade ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Estamos no capítulo 4. Ninguém pode ver a Deus se não nascer de novo. Item 1. A Maiara vai ler e vai fazer a prece. Por favor. Boa noite. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Jesus, tendo vindo para os arredores de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos: que dizem os homens quanto ao Filho do Homem? Quem dizem eles que eu sou? E os discípulos lhe responderam: uns afirmam que és João Batista, outros que és Elias, outros que és Jeremias, ou algum dos profetas. Jesus lhes disse: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro, tomando a palavra, respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus falou: bem-aventurado és Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne nem o sangue que te revelaram isso, mas meu Pai que está nos céus. Mateus, capítulo 16. Senhor Jesus, Mestre amado, Deus nosso Pai, Criador, te agradecemos, meu Pai, por mais uma oportunidade de estudo que a nossa casa de amor nos dá. Pedimos, Senhor, que as suas vibrações amorosas, a sua luz nos envolva, para que possamos aprender mais do seu Evangelho. Agradecemos a espiritualidade amiga que nos ampara e nos assiste. Pedimos, Senhor Jesus, permissão para iniciarmos os estudos, mas acima de tudo, permissão a Deus, nosso Pai, para iniciarmos mais um estudo acerca do Evangelho segundo o Espiritismo. Que assim seja, Senhor, graças a Deus. Em nome do amor, iniciamos esses estudos. Vamos lá. Nós comentamos semana passada bem esse item 1, não foi? Comentamos bem, porque falamos que eles sabiam da reencarnação, mas pelas respostas não compreendiam como era que isso acontecia. Nós vamos ver depois lá na conversa de Jesus com Nicodemos, Nicodemos sendo doutor da lei e não compreendia como isso acontecia. Então vamos para o item 2. Entretanto, Herodes, o tetrarca, ouviu falar de tudo que Jesus fazia, e seu espírito ficou em dúvida, porque uns diziam que João havia ressuscitado de entre os mortos, outros que Elias havia aparecido, e outros que um dos antigos profetas havia ressuscitado. Herodes então falou: eu mandei cortar a cabeça de João, portanto, quem é esse de quem ouço dizer tão grandes coisas? E tinha vontade de vê-lo. Marcos, capítulo 16, versículo 14 a 15. E Lucas, capítulo 9. Também comentamos bem semana passada, esse número 2. Vamos para o número 3. Após a transfiguração, seus discípulos o interrogaram, dizendo: por que dizem, pois, os escribas que é preciso que Elias venha primeiro? Mas Jesus lhes respondeu: é verdade que Elias deve vir e restabelecer todas as coisas, mas eu vos declaro que Elias já veio, e eles não o reconheceram, e o trataram como quiseram. É assim que farão sofrer o Filho do Homem. Então seus discípulos compreenderam que era de João Batista de que Jesus havia falado. Mateus, capítulo 17.
Marcos 9. Aí a gente não comentou. Mas vocês já sabem que Jesus está falando aqui de que João Batista era a reencarnação de Elias, né? Esse capítulo 4 todinho aqui vai falar de reencarnação. E vocês sabem também a história de Elias, não sabem? Nós já falamos aqui algumas vezes. Mas vamos falar bem rapidamente, porque pode ser que alguém que nos ouve não saiba. Então Elias foi um profeta, que está lá no Antigo Testamento, que mandou cortar a cabeça dos profetas de Baal. Baal era um deus que um grupo adorava, um deus da riqueza, um deus da sensualidade. E eram mais de 400 esses seguidores de Baal. E Elias fez lá um trato com eles, porque Elias acreditava no Deus único. E fez um trato que, se o Deus único ouvisse as suas preces, o Deus único, o Deus de Elias, era o verdadeiro Deus. Se fosse Baal, o verdadeiro Deus seria o que eles profetizavam. Então mandou fazer uma fogueira e eles iam orar para que a fogueira fosse acesa. E assim começou com os profetas de Baal. Eles oravam, não aconteceu nada, a fogueira não acendeu. Depois Elias manda jogar água na fogueira, cava uma vala em torno para a água não escorrer, ele ora e a fogueira acende. Então ele mandou cortar a cabeça dos profetas todos. A rainha daquele lugar, quando chegou e soube, ficou danada e foi atrás do Elias. Elias se mandou com medo de morrer. Tudo indica que a rainha era a mesma lá, a esposa de Herodes, que Elias criticava porque Herodes estava com ela, o nome dela era Herodíades, e Herodíades era a esposa do irmão de Herodes, e como ele criticava isso, ela ficou danada, pediu a cabeça de Elias. Agora a pergunta, como é que Elias pegou fogo na fogueira, Carlos? Ele pediu a Deus e Deus jogou um raio, como é que foi? Tá vendo? A gente repete a história, sempre tem alguém que não sabe. Luciana, como é que a fogueira pegou fogo, Luciana? Rezou, tinha uma fé grande, Senhor, derrama. Vocês sabem como eu aprendi isso aqui? Eu estava aqui, ficou com um pauzinho lá esquentando. Eu estava aqui falando sobre isso e veio na cabeça a inspiração. Eu agradeci muito. Elias era médium, pirotécnico. Já ouviu falar da pirotecnia? Ele era médium e ele sabia que ele podia botar fogo na fogueira, ele já sabia. Ele, médium de efeitos físicos. Eu já contei aqui também que tinha um menino, aí você vai lembrar, eu não sei se era ali, botava fogo no ladrilho, na cortina, no prédio, até que a vizinhança pediu para a família sair dali. Quando ele se aborrecia, ele tacava fogo em tudo. E Elias tinha esse fluido, o fluido elétrico, o fluido magnético, o fluido é o mesmo fluido, é o mesmo princípio que está ali no perispírito. E por ações desse espírito, ele desenvolve algumas propriedades desses fluidos. Tem gente que dá choque, mas dá choque igual você bota o dedo na tomada. E tem gente que toca fogo. Era o caso de Elias. Aí fica entendimento, né? É a mesma... Porque João mandou cortar a cabeça dos outros, cortaram a dele. Por isso... João Batista foi a reencarnação de Elias. Bruta, isso. Aí nós estudamos hoje aqui, antes do Evangelho, o livro Dramas da Obsessão. E o espírito do Dr. Bezerra colocou aqui que muitos espíritos obsessores, não era o caso de Elias ser obsessor, mas muitos espíritos, eles não era na reencarnação seguinte que eles se quitavam os seus débitos.
esperava para que aquela ação não fosse contraproducente. Então o espírito precisa ser resignado, ele precisa compreender por que sofre. Olha aí, Elias cortou lá atrás a cabeça dos profetas de Baal, e só depois, como João Batista, entendeu? Não é de uma hora para outra. Eu já falei para vocês do suicídio, do problema da cabeça da Lourdinha. Foi um suicídio. Mas foi lá no século XVI. Foi lá atrás. Por isso ela não dava um pio, nunca reclamou de dor. Você pega lá, século XVI, para agora quantos anos? 1500 e pouco aí. Né? Então você tem marcas no seu perispírito que você leva tempo, você não tira aquela marca de uma hora para outra. O próprio altivo, poxa, é um homem bom, bondoso, trabalhador, é um médium extraordinário. Como é que teve câncer linfático? Foi o que eu perguntei para ele, que eu já disse para vocês aqui. O espírito guia dele, o Dr. Erma, conversando com ele, ele me disse isso, você vai ter que morrer mesmo, né? Ele perguntou, que doença é essa? Por que isso? Você vai ter que morrer mesmo, não vai? Vai morrer. Então vamos aproveitar, vamos botar uns negócios aí que você tem lá do passado, que você nem lembra, bota aí para resolver logo esse problema. Olha que coisa boa. Eu nunca vi altivo reclamar. Ele estava com a boca sangrando, cheio de sangue na boca e trabalhando. A gente, né, dependendo da consciência de cada um, eu peço a Deus, pode, Senhor, já sei, já joga logo o que tem que jogar aqui nas minhas costas, só me ajuda, não me deixa cair. A gente já tem consciência, está no trabalho, vai morrer, traz logo uma carga para você se livrar, né? Limpa o perispírito de uma vez, me ajuda. Foi assim que aconteceu com Elias, um profeta. Jesus se refere a Elias, né, como filho de mulher, não há maior do que ele na terra, mas no reino dos céus ele é o menor. Olha a grandiosidade de João Batista. E morreu degolado. Mas naquela época, agora, Jesus não tinha expiação. Porque muitos vão pensar, por que Jesus morreu crucificado? Ele morreu crucificado pela maldade dos homens, a crueldade dos homens. Ele não devia nada. Jesus não reencarnou na terra. Ele encarnou. Ele veio por amor, ele veio por missão. Então ele passou pela traição, ele passou por todo tipo de dor. Foi, e um método crudelíssimo, que o orgulho dos sacerdotes fez ele sofrer. Puro orgulho. Quem é esse que está dizendo que é mais do que ele? Vai acabar com a gente, vai acabar com o nosso negócio, vamos eliminá-lo. E lutar contra o sistema é perigoso, né? Vide aí o que está acontecendo no nosso país. Quem está indo contra o sistema, mas o sistema uma hora tem que explodir, tem que implodir. Ele vai implodir. Vai chegar a hora que vai implodir. O sistema daqui e do mundo inteiro, que está causando mal e impedindo o progresso da humanidade. Deus sabe de tudo. Deus sabe de tudo. É confiar em Deus. Entendeu? Pergunta, question, comentário. Você está aí agora para você comentar, explicar. A gente tem a coisa para pagar, né? Nossa. Não, nós estamos aqui para progredir. O pagamento da dívida faz parte do pacote. A carinha dela de desânimo. Até um... Ah, vamos embora.
Todo sofrimento, todo sofrimento fruto do orgulho, coroa de espinho, a zombaria, o deboche, tudo que a gente passa aqui, as injustiças que a gente tem, ele passou, com requintes de crueldade. Exatamente. Mas o que foi que os cristãos fizeram depois? Quantas mortes, quantos crimes, assassinatos, torturas em nome de Deus? O que a gente tem perseguição até hoje. As guerras santas. Até hoje. Vamos lá. Ressurreição e reencarnação. Número 4. A reencarnação fazia parte dos dogmas judeus sob o nome de ressurreição. Só os saduceus, que pensavam que com a morte tudo se acabava, não acreditavam nela. As ideias dos judeus sobre esse ponto, assim como sobre muitos outros, não estavam claramente definidas, porque eles só possuíam noções vagas e incompletas sobre a alma e sua ligação com o corpo. Eles acreditavam que um homem que morreu podia reviver, sem compreenderem com precisão a maneira pela qual esse fato podia ocorrer, e designavam pelo nome de ressurreição o que o Espiritismo chama, mais acertadamente, de reencarnação. Efetivamente, a ressurreição faz supor o retorno à vida do corpo que morreu, o que a ciência demonstra ser materialmente impossível, principalmente quando os elementos desse corpo já foram há muito tempo dispersos e absorvidos. A reencarnação é o retorno da alma, ou espírito, à vida corporal, mas em um outro corpo, novamente formado para ela, que nada tem de comum com o antigo. A palavra ressurreição podia, sim, ser aplicada a Lázaro, mas não a Elias, nem aos outros profetas. Portanto, se João Batista era Elias, conforme se acreditava, o corpo de João não podia ser o de Elias, pois que João tinha sido visto criança e seu pai e sua mãe eram conhecidos. João podia ser Elias reencarnado, mas não ressuscitado. Bem claro, né? E por que Lázaro ressurgiu dos mortos e não ressuscitou? Por quê? Lázaro não estava morto. Muito bem, ganhou uma estrelinha. Lázaro não estava morto. Mas vocês vejam a ignorância. Até hoje, alguns cristãos, alguns segmentos, né, dogmáticos, diz que Jesus ressuscitou Lázaro. Porém, Lázaro não estava morto. As igrejas católicas e protestantes dizem isso. Isso é impossível. Outras coisas. Lá nós vimos ali no início, os saduceus, os essênios, os fariseus, tudo grupos de judeus, formavam grupos. Então, quando ele fala aqui, a reencarnação fazia parte do dogma dos judeus sob o nome de ressurreição. Só os saduceus que pensavam que a morte tudo se acabava. Os saduceus eram um grupo de materialistas, não acreditavam na alma, na existência da alma. Tudo se acabava com a morte. Fala. Então, Lázaro, acredito eu, ele, tá ligado? Ele provavelmente aconteceu o que aconteceu com a Dona Ivone, que ela até hoje não sabe o que aconteceu, ficou acho que 2 meses em coma, alguma coisa assim, e nada fazia ela acordar, né? Exatamente, o mesmo que aconteceu com a Dona Ivone. E tem casos que o corpo entra até em estado de putrefação. Alguma pergunta? Catalepsia, letargia. É letargia. Número 5. Ora, entre os fariseus havia um homem chamado Nicodemos, senador dos judeus, que veio à noite encontrar Jesus e lhe disse: Mestre, sabemos que tu vieste da parte de Deus para nos instruir como um doutor, visto que ninguém poderia fazer os milagres que fazes, se Deus não estivesse com ele.
Jesus lhe falou: em verdade, te digo que ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Disse-lhe de Nicodemos: como pode nascer um homem que já é velho? Ele pode tornar a entrar no ventre de sua mãe para nascer uma segunda vez? Jesus lhe respondeu: em verdade, te digo que se um homem não renascer da água e do Espírito, ele não pode entrar no reino de Deus. O que nasceu da carne é carne, o que nasceu do Espírito é Espírito. Não te admires de que eu tenha dito que é preciso que nasças de novo. O Espírito sopra onde quer e ouves a sua voz, mas tu não sabes de onde ele vem nem para onde vai. O mesmo ocorre com todo homem que é nascido do Espírito. Nicodemos lhe perguntou: como isso pode acontecer? Jesus lhe disse: és mestre em Israel e ignoras dessas coisas? Em verdade, te digo que só dissemos o que sabemos e só damos testemunho do que vimos, e, no entanto, não aceitas o nosso testemunho. Mas se tu não crês quando te falo das coisas da terra, como acreditarás quando te falar das coisas do céu? João. Está me ouvindo no microfone? Então vamos lá, tem que falar no microfone. A Luciana está dizendo que os nossos irmãos protestantes consideram essa parte que ele fala: se não renascer da água e do Espírito, eles encaram como a água do batismo. Mas está bem claro aqui que ele fala da reencarnação. Se fosse a água do batismo, o Nicodemos não faria, pela pergunta que Nicodemos fez: como posso eu já velho entrar no ventre da minha mãe? Então, o Nicodemos estava entendendo que ele está falando de reencarnar. Sim. Mas aí ele diz assim, então, ele está falando aqui claramente da reencarnação. E ele diz: pô, é mestre em Israel, não sabe dessas coisas? O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Mas quando você pega a Gênesis, aqui no Antigo Testamento, tinha aqui um Antigo Testamento aqui, tiraram daqui? Está no de cá? Quando você pega a Gênesis aqui, toda essa parte aqui também não está aqui. Vê se está aí nesse daqui. Está aí. Deixa eu ver se eu achar aqui. Os antigos acreditavam que toda a terra, toda a natureza, todo o universo surgiu das águas. Era uma crença antiga. Quando você pega logo aqui no número 1, na Gênesis, a apresentação está aqui, ele começa. Vamos ver, eu vou pegar um pedacinho. A origem do mundo. A origem do mundo, número 1, está na Gênesis. No princípio, Deus criou o céu e a terra. A terra estava deserta e vazia. As trevas cobriam o oceano e um vento impetuoso soprava sobre as águas. Daqui para frente, são várias páginas, eu não vou ler aqui. Tudo surge das águas. Tudo surge das águas. Aí ele começa: Deus disse, vou ler só mais 2 pedacinhos. Faça-se a luz, e a luz se fez. Deus viu que a luz era boa. Deus separou a luz das trevas. Ele primeiro fez a luz, separou a luz das trevas. E a luz Deus chamou dia, as trevas noite. Fez-se tarde e veio manhã, o primeiro dia. Então no primeiro dia Deus fez a luz, tirou a luz das trevas, certo? No segundo dia, Deus disse: faça-se um firmamento
entre as águas, separando uma das outras. E daqui para baixo ele vai falar sempre nas águas. Era uma crença antiga que toda a vida surgiu das águas. E Jesus sabia muito bem do que estava falando, e Nicodemos também estava compreendendo o que Jesus estava falando. Agora, a reencarnação, ela foi retirada tinham outras passagens que nós não conhecemos, que foi retirada propositadamente por interesses, por sistemas. Nós não falamos do sistema aqui? Não podia ir contra o sistema, tira isso daí, isso não interessa a gente não. Por quê? Começaram a falar bobagem, institucionalizaram uma religião. E os espíritos falavam, não é por aí, o caminho é esse, então corta. O espírito não pode mais falar, porque era aberto. Jesus falava sempre isso. Os primeiros cristãos se comunicavam com os espíritos. Eles sabiam da reencarnação. O interesse pessoal fez com que retirasse a comunicabilidade, a reencarnação. Mas vai voltar na cabeça deles, isso é questão de tempo. Não tem como você ir contra as verdades. A verdade sempre aparece. Pode levar 1000 anos, vai aparecer. E acreditando ou não acreditando, interpretando de um jeito ou não interpretando, ele está falando da reencarnação. Nós sabemos disso. Isso aqui importa. Se o vizinho não sabe e não quer saber, é problema do vizinho. Um dia ele vai entender. Se ele acredita que acaba tudo com a morte, que tudo é matéria, o problema é dele também. Nós estamos transmitindo isso aqui para o mundo inteiro. Ouve quem quer. Quem não quer, desliga, muda de canal, não assiste. É raciocínio lógico. Porque primeiro, sem a imortalidade da alma e a conservação do pensamento, né? O espírito não morre e mantém a sua individualidade. Sem isso você não vai entender a pena futura. E sem reencarnação você não vai entender justiça de Deus. Não tem como entender justiça sem entender reencarnação. E quantos fatos comprovam a reencarnação? Só que tem gente que tem ouvido, mas não escuta. Vê, mas não enxerga. O que a gente pode fazer? Entendeu? Deixa ele batizar lá. É lógico, é óbvio. Então eu sou um criminoso, eu estou com 64 anos. Sou um bandido, fiz bobagem a vida inteira. Estuprei, matei, roubei, trafiquei. O que mais que eu fiz? E outras coisas mais. Me arrependi. Aceitei o Senhor. Eu vou para a igreja. Se arrependeu, me arrependi. Bota minha cabeça lá, jogam a água, teus pecados estão perdoados. Sou nova criatura. Vem cá, eu fiz foi com ela. O que a sociedade, o mal que eu fiz à sociedade, fica por isso mesmo? Fica por isso mesmo? Uma água vai me libertar de tudo, vai me absorver de tudo? Um homem que está ali por trás de um título qualquer, muitas vezes sem caráter, tem autonomia de me perdoar ou me condenar? É ele que fala com Deus direto? Isso não é lógico, isso não é racional. Está aqui, ó, no Evangelho, nós lemos aqui. Fé inabalável é aquela que encara frente a frente a razão em todas as épocas da humanidade. Isso não é racional. Isso não é crível de um raciocínio lógico. Tá? Eu confesso que assim como, principalmente para a época... Fala bem no microfone. Diminui mais esse negócio, eu estou suando aqui, esse troço está gelando aí? Tá frio não? Tô bem. Principalmente a época, né? Quer dizer, Jesus usou muitas palavras que as pessoas não entendiam à época aquilo que transmitia. Eu confesso para você, que
lendo que ele verbalizou para Nicodemos, na época de hoje, se não explicado a maneira, eu também não teria compreendido. Por isso a importância do estudo. Não adianta apenas você ler, né? Tem que compreender. Você tanto fala que não adianta você estar em casa apenas lendo, né? E vai falar, não, eu posso ler 300 vezes isso daqui e não entender. Mas o Carlos, na época isso aqui foi muito bem entendido, muito bem compreendido, muito mais claramente do que hoje. Muito mais na época. Porque eles sabiam do que Jesus estava falando. Agora tem um outro detalhe, que eu já falei aqui algumas vezes. Jesus falava em aramaico. O Antigo Testamento, ele conta a história do povo judeu. É escrito em hebraico. Quando São Jerônimo fez a tradução, já falei e vou repetir. Você traduz de uma língua para outra, é difícil. Do inglês para o português não é a mesma coisa. No outro dia eu estava falando no espanhol, tem coisa que você vai falar pensando que é aqui igual aqui, e não é. Eu tive um amigo, ele era engraçado. Ele foi na Espanha e queria comer galinha. E ele, para pedir frango lá, que ele não conseguia. Aí ele ficou imitando para pedir o garçonete lá. E, poxa, parece que o espanhol é a mesma, não é a mesma coisa. Então você pega uma língua que você traduz do hebraico para o grego, do grego para o latim, do latim para o português. Olha só. Aí quando você pega lá, é mais fácil um camelo passar no buraco de uma agulha do que o rico entrar no reino do céu. Se você interpretar o pé da letra, pô, nunca um rico vai para o céu. Ser rico é castigo. Ele não vai passar na agulha. Agora, a agulha era a agulha lá da alfândega, camelo era cabo, camelo era bicho, por aí vai. Por isso que a gente tem que ler, raciocinar e passar pelo crivo da razão. Entendeu, Carlos? E a segunda questão é sobre a mulher adúltera, né, que Jesus disse, jogue a primeira pedra, aquele que nunca pecou, e aí ele diz para ela, quando todo mundo vai embora, siga e não peques mais. Aí está a questão, porque dentro daquilo que ela pecou e que ela, sendo atendida por Jesus, ele, aí o meu entendimento, que aí é a minha pergunta, numa reencarnação dela, ou quando ela voltou para o plano espiritual, esse passado dela, como fica? Tendo ela sido atendida por Jesus, porque Jesus disse, siga e não peques mais. Mas ali está absorvido o passado dela para uma reencarnação ou não? Claro que não. Lógico que não, óbvio que não. Ele deu uma E recomendação. Jesus também não condenou a moça. Ele condenou o erro, o pecado. Ele nunca condenou o pecador. Zaqueu, desce depressa, vai me receber em sua casa. Ele não condenou Zaqueu. E Zaqueu metia a mão, que era deles. Era injusto, não era justo. Então, devolveu, ele se arrependeu. Opa! Naquela vida mesmo, Zaqueu. Não, mas se ele devolveu, ele não precisa voltar na outra encarnação e perder tudo. Ele fez na mesma encarnação, ele conseguiu ressarcir o débito diante da lei de Deus, ajudando as pessoas. E a mulher adúltera, ela pode ter ressarcido também na mesma encarnação. Ela pode ter ajudado muitas pessoas, ela se arrependeu, ela pode ter sido traída ali por amigos, por próprios amigos, se ela cometeu mesmo ali o adultério. Então, ela numa mesma encarnação, ela pode reparar a lei de Deus. Você vê, mesmo a gente numa casa espírita, quanta dor que a gente recebe, até mesmo traições de amigos que te abandonam, que te largam e te machucam o coração. Então, eu traí alguém, traí minha mulher, no momento de infelicidade.
que eu vou fazer? Eu vou ter que ser traído por ela depois? Não tem lógica. Não tem lógica. Pode ser? Pode. Pode ser por outra? Pode. Pode ser agora? Pode. Porque o meu problema não é com ela. O meu problema é com a lei de Deus. Entendeu? É isso. É você entender a lei de Deus e tocar. Você vê Paulo de Tarso. Paulo de Tarso mandou apedrejar Estevão. Paulo de Tarso perseguia cristão. Ele novo, rapaz, forte, saudável, profundo conhecedor da lei. Quando Jesus aparece para ele, ele, caiu a ficha. Estou no caminho errado. Manteve o mesmo vigor, a mesma inteligência, num azimute contrário. Sabe o que é azimute, né? Azimute é o rumo que você dá. Você pegar uma bússola, eu vou seguir tal azimute, 30. Botar o 30. Então, Paulo de Tarso foi apedrejado, foi dado como morto, só que ele não tinha morrido. Foi jogado até no lixo. Nem matava e jogava no lixo, né? Foram lá, tiraram ele, levaram ele correndo, conseguiu, ele era muito forte, conseguiu se recuperar. Quem que vai botar o dedo na cara de Paulo? Ele passou pela mesma coisa que Estevão passou, que ele fez passar o outro. Quantas traições, quantas dores. Então, nós, estou abrindo aqui um pouquinho pela sua pergunta, até você está perguntando até coisas lá da frente. Nós nos arrependemos, podemos nos arrepender aqui no mundo carnal, podemos nos arrepender no mundo espiritual. Nós espiamos, vamos espiar o mal que a gente fez. Eu posso espiar aqui, eu posso espiar no mundo espiritual. E nós temos depois que reparar o mal feito. Eu só reparo o mal aqui, no mundo carnal. Todos os males que eu cometi nessa vida, que eu tenho consciência, eu posso reparar agora. Para que eu vou morrer? Para me arrepender? Para reencarnar? Para voltar e pagar aquilo? Meu Deus, manda a conta. Eu quero pagar à vista. Estou aqui agora, me ajuda. Quantas crianças tem aqui para a gente ajudar? Quantas mães? Quantos trabalhos de cura, de desobsessão? Eu roubei. Eu tirei do outro, eu tirei o que não era meu. Eu tirei dinheiro do outro. Poxa, tem aqui toda semana a possibilidade de fazer compra. De comprar pão, de comprar feijão, de dar uma cesta básica, de buscar o pão. Eu roubei, mas eu não tenho dinheiro para devolver. Poxa, eu vou trabalhar, eu vou ajudar a fazer a comida, vou fazer alguma coisa. E Deus vai fazer com que a lei de Deus, que nesta encarnação, eu arrependido do que fiz, Ele me dê possibilidade de reparar o mal que eu causei a outro. Sentir a mesma dor que eu fiz o outro sentir. É você pedir forças a Deus para que no momento da tua prova você consiga passar por ela, que você seja resignado, porque ela virá. Que barulho? Não é de futebol, né? Ela virá. Pode vir. Você quer que ela venha agora? Vamos embora. A gente não tem um ditado que diz: aqui se faz, aqui se paga? Gente, eu digo sempre aqui, nós estamos com a faca, o queijo e a goiabada na mão. Está tudo, a gente já conhece, está aprofundando ainda mais o conhecimento, tem o trabalho para se reparar o que foi feito. É só ter coragem. Quantas coisas nós estamos recuperando, evangelizando as crianças? É fácil evangelizar? É fácil montar uma aula daquela? Quantas pessoas a gente pode consolar? Mulheres que chegam chorando porque foi traída pelo marido e você consola e você ajuda. Maridos que chegam aqui chorando, querendo se suicidar
porque sofreu a traição ou porque perdeu tudo, e você consola e você dá forças? Você não está reparando o mal? E quanto a coisas, nem tudo acontece do jeito que você gostaria que acontecesse com você. Você sofre em meio a tudo isso. Então vamos ter fé, confiar em Deus, pedir a Deus que nos dê forças para a gente suportar os males que nos chegar, que nos bater a porta, com resignação, com coragem. Vai viver muito. Eu vou estar aqui, você sentada aí, velhinha, você velhinha. Bora, Maiara. Voz de homem, Maiara. Eu tenho a sensação, juro para vocês, que eu pedi muito para nascer num lar espírita, para que eu crescesse com os ensinamentos do espiritismo bem fixados no coração, para eu não esquecer de jeito nenhum. Pois é. E quando vir as provas, não é que Deus esteja castigando, nem está sendo injusto. A gente pediu. Eu escutei aqui do guia da casa dizer que momentos difíceis viriam, que nós tivéssemos coragem, porque nós pedimos para passar por esses momentos. Momentos de terror. Estamos aguardando, estamos pedindo a Deus forças. E podemos dizer, eu todo dia nas minhas preces eu peço, Senhor, me dê coragem para suportar a dor que me chegar, me ajude a reparar males que eu cometi nesta vida e em outras vidas. Aqui para isso, e aguarda. Vamos rezar? Vai, Maiara. Senhor. Vamos embora? Hoje veio todo mundo de preto. Maiara veio de preto, Luciana veio de preto, ele veio de preto, o meu está quase preto. Tem alguma coisa, né? Vamos lá, Maiara, eu continuo. Tá. Vai lá. Senhor Jesus, mestre amigo, mestre amado, te agradecemos, Senhor, mais uma vez por estarmos aqui reunidos em Teu nome, estudando mais um pouco da Sua palavra, dos Seus ensinamentos. Te pedimos, Senhor, nos ajude na prática do bem, nos ajude a sermos pessoas melhores, mais simples, mais humildes, mais caridosas. Que possamos, Senhor, ter a clareza do nosso objetivo aqui nesse planeta. Nos ampare, Mestre, pois muito precisamos de Ti. Agradecemos a espiritualidade amiga, seu altivo, Dr. Erma, todos os espíritos que fazem parte da coluna de espíritos da nossa casa. Passo agora a palavra para o nosso presidente. Muito agradecida, Senhor. Despeça-nos, Senhor, sob o Teu amparo, possamos chegar aos nossos lares, aos nossos destinos, em paz e em segurança. E com o conhecimento que já temos, saibamos suportar as dores que porventura estejamos passando ou que chegarão em nossos destinos. Ajuda-nos sempre a criar resistência ao mal e a vencer a nós mesmos. Em nome do amor, em nome do nosso amor, Lourdinha, em nome do amor dos guias desta casa, do nosso irmão altivo e demais irmãos e irmãs que vibram nesta casa de amor com seus sentimentos de amor. Em nome do Teu amor, Jesus, do amor de Kardec, de Leon Denis, do Teu amor, Senhor, e do amor de Deus acima de tudo, é que encerramos os estudos da noite de hoje. Que assim seja.